aí, como vão as coisas? Bem-vindo de volta à segunda aula do livro Por que Fazemos o que Fazemos, de Mário Sérgio Cortella. Na aula anterior, compreendemos o que é esse propósito, como trabalhá-lo de forma eficiente, sendo autoral e deixando a monotonia de lado. Nessa aula, veremos como o trabalho é capaz de nos moldar, a motivação e desmotivação, como fazemos para trazer significado ao nosso dia a dia, finalizando com algo muito importante, a necessidade do esforço para se chegar onde se quer. Vamos lá? Nós fazemos o trabalho ou ele nos faz? A resposta é os dois. O trabalho ajuda a moldar nossas habilidades e competências. Ao realizar algo, construo a minha identidade profissional. Mas para isso é preciso esforço e tempo, pois nada é instantâneo. Essa identidade profissional pode ser alcançada através de algo chamado de educação continuada, que pode ser feita através de cursos dentro ou fora da empresa, através de projetos, processos ou até pela própria carreira. Existem 3 partes para você alcançar essa identidade profissional. Uma parte é planejada, o que você tem em mente para fazer. Por exemplo, você segue todo um caminho para ser professor, como graduação, mestrado e etc. A outra é circunstancial, uma situação qualquer te impulsiona para uma direção. Seguindo o exemplo acima, a partir da docência você recebe uma indicação para fazer palestras, e com isso surge uma carreira na comunicação paralelamente. E ainda há aquela que é ocasional, que poderia ser chamada de sorte. No meio desse caminho de comunicação, um conhecido te indica para uma posição na Secretaria de Educação, como foi o caso do autor da obra. Aos poucos, cada um de nós vai construindo essa identidade e aquilo que passará a ser profissionalmente. E as razões para se chegar a algum ponto profissional, muitas vezes não são as mesmas de quando você começou. Mas para alcançar essa identidade é preciso algo chamado motivação. Você já tentou motivar alguém por qualquer motivo? Normalmente não é nada fácil, porque ela é uma porta que só se abre pelo lado de dentro. Motivação não é igual a estímulo. O líder deve estimular, impulsionar, mas nos motivar é algo que apenas nós mesmos podemos fazer. É importante lembrar que quando se fala de motivação, o lado externo é objetivo e pode vir em forma de formação, reconhecimento, elogio e valorização, também pela correção como orientação, colocando metas e prazos, e inclusive com prêmios e recompensas financeiras. Esse lado também é conhecido como estímulo. Mas o lado interno é subjetivo e só pode vir de nós mesmos. Sendo assim, a motivação é o que carrego dentro de mim e estímulo é o que acontece ao meu redor. São coisas distintas, mas com a mesma intenção: te levar até o que chamamos de excelência no trabalho, pois quem tem um motivo que o impulsione consegue atingir essa excelência. Falamos sobre motivação, mas é importante saber que o que desmotiva alguém no trabalho nem sempre é a parte financeira, como muitos pensam. Uma das principais causas da desmotivação é a falta de reconhecimento, o que leva a uma frustração por parte do liderado. Outras causas podem ser quando o colaborador não considera correta a postura da empresa, por pregarem uma coisa, mas fazerem o oposto, perdendo a sua autenticidade. Outra causa é se o líder é injusto, e ainda se o salário não é adequado. Como observar que há desmotivação? Uma forma é a perda da potência para fazer algo, e outra é o uso demasiado da expressão "não vale a pena". Existem maneiras de se transformar a desmotivação dentro de uma empresa. Por exemplo, pode-se fazer um reconhecimento do trabalho do colaborador de forma pública, ou através de uma postura do próprio colaborador para ressignificar, dando um novo sentido que agregue valor à atividade. Ou ainda, a empresa muda a visão sobre o valor da atividade. Por exemplo, uma das áreas mais difíceis para se estimular é o famoso call center. Geralmente, tem colaboradores na faixa dos 20 anos que começam por ali exatamente por não terem experiência, recebendo um treinamento para ser robótico, e o seu foco é conseguir um trabalho melhor em breve. Segundo o autor, algumas organizações perceberam que quem mais conhecia a empresa era exatamente o pessoal do telemarketing, pois são aqueles que passam o dia inteiro explicando a empresa ao cliente. Resultado: promoção para esses profissionais. E de repente o fluxo mudou e todo mundo queria começar pelo telemarketing. Construiu-se um propósito bem positivo para essa posição. Viu? Mudou-se o jogo. E a empresa saiu com lucro em relação ao seu pessoal. É o propósito reordenando as nossas ações. Para se chegar onde se quer, é preciso passar por um caminho que nem sempre é fácil. Esse caminho é a transição entre um estado atual e o desejado. Como, por exemplo, passar por uma dieta para chegar ao peso que se quer, um atleta que treina por horas para receber aquela medalha, um pianista que pratica horas a fio para um concerto. É passar de desejo para fato, vontade para sucesso, anseio para satisfação. Nem sempre os jovens estão preparados para essa transição. Os pontos negativos da nova geração são o hedonismo, eu quero fazer o que eu gosto, e também esquecer a necessidade de passar pelas transições citadas acima.
Outro ponto negativo é achar que o papel do chefe é o mesmo do seu pai dentro da família, resolver os seus problemas. E ainda, a ausência da ideia de esforço, do desgaste. Mas é claro que não é só isso que se vê na nova geração. Há também vários pontos positivos, como não querer trabalho automático e robótico, querer compreender a razão de estar fazendo o que se faz, ter familiaridade com o digital, ter senso de urgência e mobilidade e também ter capacidade de inovação. O líder precisa estar atento e achar um equilíbrio entre deixar fluir o trabalho para que todos sintam o propósito, mas deixando claro que o esforço é necessário. O tal senso de pertencimento é fundamental, aquela sensação de ter feito parte do produto final, como, por exemplo, o funcionário que passa o dia parafusando carros na montadora, mas no final do dia se sente orgulhoso ao vê-lo pronto. Premissas importantes para se ter em mente são: é mais fácil procurar gostar daquilo que se faz do que fazer o que se gosta. A próxima é no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Ou seja, trabalhar dá trabalho. Nessa aula, vimos como o trabalho é capaz de nos moldar. Vimos sobre a motivação e a desmotivação. Na próxima aula, falaremos da importância dos valores e propósitos para se alcançar um bom caminho profissional e o uso do seu tempo. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!